Good morning, everyone. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa English class, né? A nossa aula de inglês, né? Espero que todos estejam bem. I hope very well. Então, vamos dar início. Deixa eu, the first moment. Hello. Vou colocar o nome de vocês aqui. Marianne, the first student. Bom, vamos dar início. Good morning. Vamos dar início, né, à nossa aula. Bom, in the last class, I talked about if closer first one. Na aula passada, eu falei um pouquinho sobre a if closer, né, que aquelas são frases condicionais, né, que nós usamos para montar frases reais, né? O presente vai depender do seu futuro, né? A gente aprendemos. A primeira construção em uma statement conditional, você usa o simple present. E a second, você vai usar o simple future for indicated conditional statement. Então, em português. Primeiro a gente usa o presente, né, na primeira frase, né, que pode inverter, mas a regra geral é: a primeira frase vai ser esse presente e a segunda frase vai ser futuro, né? A gente aprendemos isso nas aulas anteriores. Aí nós paramos no capítulo 23, tá? Só mais um para a gente fechar a nossa aula, mais um capítulo, né? Então, o capítulo 23, tá? E página 9, né? Então, a gente vai estar fazendo os exercícios, tá? Caio, Roger, deixa eu botar o nomezinho de vocês aqui. Aí nós aprendemos como é que a gente faz para usar. Em que momento que eu vou usar isso? What moment I will use this conditional? Em qual momento que eu vou usar essas condições? Essas condições... Professora. Hey, darling. How are you doing? Bom dia. Professora, desculpa não ter vindo na semana passada, porque eu estava sem internet. Não ouvi nada. Não ouvi nada. Desculpa não ter vindo na última aula de sexta-feira, porque a minha internet tinha caído, eu fiquei um monte de dias sim. sem... Foi. Você avisou. Não tem problema, não. Faz parte. Tá bonita, professora. É de sexta-feira. Bom, voltando aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Tá todo mundo me ouvindo, né? Amo. Então tá ótimo. Então, eu dei um ajuste aqui na caixa e vou ver se hoje ela vai funcionar, né? Vamos ver se ela não vai dar Dayblade, né? Então, voltando aqui. Então, a gente vai usar essas frases, né, para poder justamente em situações reais e irreais, tá? Então, eu vou estar compartilhando aqui a tela aqui com vocês, fazer uma share screen. No capítulo 23, hoje eu vou estar encerrando o capítulo 23 para já iniciar o capítulo 24, tá? Eu só vou dar uma introdução do 24, não sei também se vai dar tempo, porque o tempo é extremamente curto. Mas vamos ver se hoje vai funcionar, né? Nós paramos aqui na 9. Deixa eu aumentar aqui, porque é um problema sério a pessoa que é cegueta. Aí, o que vocês façam? O mesmo esqueminha que a gente sempre faz. Já vai colocando as answers, as respostas, tá? Então, a primeira que nós aprendemos é presente e a segunda, futuro.
A segunda, que é o que nós estamos aprendendo, é passado, que é aquela unreal, que não é real. Exemplo. If I had money, I would buy a house. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa. Isso é uma situação irreal, né? Porque se eu tivesse, ou seja, dá para entender que eu não tenho, né? Eu compraria uma casa. É um desejo meu, né? Então, por isso que seria irreal. Agora, se eu disser assim, if I study more, I will pass an English test. Se eu estudar muito, study hard, se eu estudar muito, eu passarei na prova. Então, a ação do presente dá para entender que é mais real do que a outra. Ou seja, vai influenciar no futuro algo do presente. Que se eu estudar muito, hard, study hard, eu vou passar a prova, tá? Aí aqui nessa outra oração, que foi que nós, nessa parte que nós paramos aqui, coloquei lá na plataforma, vai ser essa parte aqui, ó, Present Unreal Conditional, que eu vou usar a primeira. Vai ser a segunda, aliás, perdão. Vai ser passada e a segunda vai ser com would, né? Agora, essa aqui é a outra, que é a terceira. Essa é a mais complicadinha. A terceira é past perfect. Mas professora, past perfect, como é que é o past perfect? O past perfect é o head, a primeira oração, porque geralmente são duas orações que ficam juntas, não é isso que nós aprendemos? A primeira oração vai ser past perfect, tá? Que é aquela do head, mais o verbo no particípio. E a segunda oração vai ser would have, ó, vai complicar mais um pouquinho, ó. Memoriza aí, ó. Would have participle. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, vamos ver se eu consigo colocar. Se eu não conseguir colocar esse vídeo, aí eu vou explicar do meu jeito. Vamos ver se vai pegar. Vamos aqui. Bom, third conditional, que é a terceira. Bom, nós usamos a third conditional para expressar uma situação que não aconteceu no passado e o cujo resultado é apenas imaginado. Por isso que é unreal conditional, porque é um irreal. Ela é formada pelo o past perfect. Ela é formada pelo past perfect, tá? O would you have, lembra disso aqui, ó. Would you have, o verbo no particípio. Quem são os verbos particípios? São aqueles verbos famosos da terceira coluna dos verbos. Você tem a primeira, você tem a segunda, você tem a terceira. Quando ele for irregular, você vai usar a terceira. Se ele não é regular, é regular e vai se terminar com ED. Lembra lá daquela regrinha do ED, né? Do ED, né? Que eu havia explicado há 1900 e baratinho, ok? Vamos ver o exemplo aqui, ó. If he had driven more carefully, ou seja, se ele tivesse dirigido com mais cuidado, we would have caused an accident. Ele não teria causado um acidente, né? Então, se ele tivesse dirigido com mais cuidado, ou seja, o acidente só aconteceu, né? Segundo, é irreal. Por que ela é irreal aí? Ela é irreal no sentido de que ele não teve cuidado. Isso aí não foi real. Ele não teve cuidado, né? Se ele tivesse cuidado, isso não aconteceria. Então, por isso que é irreal. Aconteceu o acidente, né? Então, se ele tivesse mais cuidado,
né? Porque ele não teve, por isso que é irreal, né? Ele teria causado um acidente. Então, a estrutura vai ser had driving, que é o past perfect, por isso que eu estava falando nas aulas anteriores. Ai, professora, mas eu não lembro que... Gente, tem que lembrar, porque esses verb tenses foram trabalhados ao longo do tempo. Ah, mas eu não aprendi, não sei o quê. Eu não sei que raio que aconteceu que você conseguiu passar. Mas vai trabalhar todos os verb tenses. Na realidade, esse conteúdo era para ser lá para o terceiro. Eu não sei por que está no segundo, mas tudo bem. Então, aqui, would have caused an accident. Bom, para estruturar aqui, deixa eu ver. Vai, ó. Bom, aqui você tem um exemplo aqui que vai indicar um pouquinho sobre isso daí. Espera aí, rapidinho. Isso só acontece na aula quando eu estou dando no terceiro ano. Terceiro ano, já estou declarando já que vocês estão no terceiro ano já, hein? A gente aceita. Já estou declarando. Amém. Ouviu glória a Deus, irmãos? Amém. Eu estou falando esse conteúdo aqui é conteúdo de terceiro, estou sendo bem sincera. Esse conteúdo aqui é conteúdo de terceiro, não é nem conteúdo de segundo. Mas, vamos ver. Vamos ver o que nos espera ano que vem. Então, aqui você tem o past perfect, né? Ó, se eu tivesse esse college, gente, é faculdade, tá? Não é colégio não, tá? Se eu tivesse ido para a faculdade, eu teria estudado filosofia, né? Então, vamos tentar ouvir aqui como é que ficaria isso aí. Ou seja, isso é uma situação irreal, ó. Se eu fosse para a faculdade, ou seja, eu não fui, então não é real, né? Ah, eu teria estudado philosophy, né? Que é filosofia. Ah, eu teria estudado filosofia. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Ouviram? Não. Jura? Não ouviram? Não. Não ouviram? Não vou ouvir, não. É assim mesmo. Todos os professores é assim. Oi? É assim mesmo. Não dá mesmo, não. Meu Deus do céu. Vai ficar nessa doença a aula toda. Peraí. If I had gone to college, I would have studied philosophy. Não. Desisto. Ai, desisto. Desisto. Então, vamos lá. Então, a primeira frase eu vou ter que fazer do meu jeito, não. É do meu jeito, né? If I have gone college, I would buy study at philosophy, né? Então, isso aqui é uma situação irreal. Porque se eu tivesse ido para a faculdade, né? Ah, eu teria estudado filosofia. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Um exemplo. Um exemplo, né? Vamos supor que aconteceu com você. Poxa, se eu tivesse ficado com aquele menino, if I had love in the boy. Ah, se eu tivesse ficado com aquele menino. Ah, eu teria casado com ele. Ah, you'd have married him. Ah, eu casaria com ele. Então, são situações que foi real, não aconteceu. Não fiquei com ele, não namorei ele, então não casei com ele. Então, foi irreal. Então, é para esse momento que eu vou usar, né, o third conditional, que é a terceira condição. A outra aqui, ó.
If I had been late, se eu tivesse chegado atrasado, I would have missed the job interview. Eu não teria perdido, né, a entrevista de emprego, tá? Então, para você ver, tudo que eu falei aqui foram situações que eu pensei que se eu tomasse aquela determinada atitude, realmente aquilo aconteceria. Mas como eu não fiz aquilo, ficou no passado, ficou irreal aquilo dali, né? Aí aqui, vocês não estão ouvindo, né? Ok. Então, para fazer a third conditional, eu tenho que colocar o past perfect e a outra oração com o would, have e o verbo no particípio, tá? Eu vou ver se eu coloco várias situações para vocês no segundo tempo, para vocês verem como é que vocês vão usar isso no dia a dia, tá? Como é que é feito isso no dia a dia. Agora vamos para a página 10. Como é que vai ficar isso aí na página 10? Vamos lá? Bom, aqui na page 10, na página 10, você tem aqui algumas situações aqui para a gente estar usando, né? Aqui está pedindo para a gente usar a present unreal, né? Que seria a situação presente, mas irreal, né? Como é que eu faço isso? Eu vou usar o passado, a primeira oração vai ser passada e a segunda oração vai ser com would e mais o verbo. Essa aí é a segunda, né? Vamos aqui. Por que aqui ficou a segunda? Porque aqui ficou would, sleep. Aí é a segunda. A terceira é would have, o verbo no particípio. Então, vamos aqui, ó. Eu vou ler aqui, para me enxergar melhor. If the mother sang a lullaby, lullaby é canção de niná, tá, gente? The children sleep, ou seja, se minha mãe cantasse a música de niná, a criança dormiria, né? Isso aqui seria a present unreal. Aqui, ó, a segunda. If I had money, se eu tivesse dinheiro, porque o passado, o verbo have vai ser had, I would buy a castle in Iceland. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um castelo na Escócia, que chique. Né? Aí aqui a letra C. Aqui já na letra C, ela está invertida, ela ficou trocada, porque pode acontecer como vocês viram nas aulas anteriores. Aí, quando ela estiver invertida, eu não vou usar vírgula, tá? Ó, we would go to the school together. Se eu fosse para a escola junto, né? Juntos, né? Não. Se nós iríamos. Se for invertido, vai ser o quê, né? Se for invertido, ó. Se nós morássemos na mesma vizinhança, nós iríamos para a escola juntos. Nós iríamos para a escola juntos se nós morássemos na mesma vizinhança. Então, você viu que eu inverti, né, as duas frases. Quando eu for inverter, começar com would e depois usar with, não precisa de colocar a comma, a vírgula, tá? A letra D. Professora, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou usar um? Como é que eu vou usar o outro? Bom, vocês têm que prestar atenção no enunciado, né? Nesse caso aqui está pedindo a present unreal conditional, que essa é a segunda, tá? E também eu vou ter que ficar preocupada na segunda frase ou na primeira frase. Aqui, a maioria aqui é a segunda está com would.
would e o verbo normal, não tá no particípio, não tem have, não tem nada. Então, por isso que aqui é a segunda. Vocês até podem escrever aqui segunda, que eu acho que fica mais fácil de detalhar. Eu vou detalhar sim na avaliação de vocês. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Segunda, tá? Aí vocês aí em casa, vocês colocam aí segunda. Porque no livro não está trabalhando na dinâmica assim. Primeira conditional, segunda conditional, terceira conditional. Entendeu? Estão trabalhando com condicionais reais, condicionais presentes e reais, condicional passada e real. Aí, às vezes, embola um pouquinho. Então, por isso, eu prefiro trabalhar nessa dinâmica. Primeira, segunda, terceira. Essa aqui é a segunda, tá? Aí vocês puxam a setinha e colocam aí que fica mais fácil. Então, a letra C. Would you go to school? Eu já li. Letter D. Aqui, would you happen endure yet? Aqui ficou if she were, ó, lembrando, pô, professora, mas aqui não é was? Lembra que eu havia falado nas aulas anteriores? Quando vocês estiverem usando o verb to be, tá? No caso, na segunda conditional. Tanto o I, quanto you, quanto he, quanto she, vai ser com o were ao invés de was. Ah, professora, por que isso? Porque, preste atenção, porque isso aí é uma questão do inglês formal, questão idiomática. Da onde que você tirou isso, professora? Bom, eu vou ter que voltar lá na Idade Média, começar a contar a história a história lá da Idade Média, dos linguistas da Idade Média, que antigamente era assim, e conforme, vou ficar horas aqui contando. Então, para eu ser mais sucinta possível, isso aí é uma questão idiomática do inglês formal, tá? Só isso. Então, if she were a doctor, ou seja, se ela fosse para o médico, né? She would helping endure it, né? Então, aqui ficou would help. A letra E. If he went to London, I would visit a Royal Opera House. Ou seja, se ele foi para Londres, né? Ou se ele fosse, né? Se ele fosse para Londres, ele iria visitar. Esse aqui é um local, tá? É Royal Opera House, né? É um teatro, né? Vamos dizer assim, né? She would watch on television, ou seja, se ela assistisse televisão, né? Aqui está invertido, aliás, até ali invertido. Ela assistiria televisão se as crianças não estivessem chorando, né? Ou não chorasse. Não chorasse. Não chorasse. Tá certo. Então, aqui a primeira aqui ficou a invertida. Essa daqui está invertida, hein? Em vez de começar com if, né? Começou com a outra questão aqui, né? Começou com o would primeiro, né? Porque nós aprendemos que primeiro é o passado para depois a segunda ser com would. Aqui aconteceu de forma invertida. Tá ok? Então, vamos voltar lá. Second conditional, passado, a primeira com if, vírgula, a segunda vai ser com would. A terceira, conditional, past perfect, a primeira com if e a segunda, would have e mais o verbo no particípio. Professora, embolou minha cabeça, agora eu estou desesperada, como é que eu vou fazer? Daqui a pouquinho eu vou escrever lá no whiteboard, aí vocês printam se vocês quiserem, depois cola no caderno, tira uma foto aí, eu não sei, para vocês terem isso esquematizado na mente de vocês, porque tendo esses esqueminhas na cabeça de vocês, que a gente chama isso de mapa mental, fica more easy, fica mais fácil, tá?
que realmente confunde às vezes a nossa cabeça. Isso é só a prática mesmo, né? Já number 2, a gente vai trabalhar com a past unreal, ó, que é a terceira, tá? Deixa eu botar aqui, puxar a setinha aqui, aí vocês aí de casa, vocês puxam, escrever igual a minha cara, ó. Aí vocês sabem que essa daqui, Jesus amado, parece até aquelas crianças que estão aprendendo a ser alfabetizada. Essa aqui é a terceira, que é botar RD, né? Mas bota a bolinha, vocês sabem quem é a terceira. Misericórdia. Aí vocês aí, de casa de vocês aí, vocês vão escrevendo, tá bom? A terceira é como, professora? Repetindo, past perfect. Ai, meu Deus, eu não me lembro do que é um past perfect. É o had e mais o verbo no particípio. Ah, mas eu não sei o que é verbo no particípio, meu Deus, e agora? O verbo no particípio. Se ele é regular, ele vai ser com ED. Se ele não é regular, é aquele lá daquela tabela linda, maravilhosa, que tem a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna. O particípio qual é? É a third table, é a terceira coluna. Você vai usar aqueles verbos ali. A segunda, que vem, né? Eu acabei de dizer que é o past perfect, aí vem a vírgula e a outra oração lá. Aquela outra oração vai ser would have e o verbo no particípio mais uma vez, tá? Só para relembrar. Não entendi nada que a senhora falou, embolou minha cabeça, não estou entendendo nada e agora o negócio... Daqui a pouco eu vou fazer esqueminha com vocês, tá? Então, vamos aqui. A letra A. I didn't know you were at school. Ou seja, eu não sei, né, se você estivesse em casa, aí é uma conversation. Primeiro, eu nem falei para vocês o que é o contexto. O contexto é o seguinte. O contexto é que isso aqui é um diálogo, é uma conversa aqui, né, entre os personagens A e B. E nesse diálogo vocês vão ter que usar a condição 3, né, que é Unreal Conditional. Unreal não, é Unreal Past Conditional. Então, aqui ficou. Eu não sei, aqui estiver em casa, né? Aí, vírgula, né? Aí que entra aqui a terceira, ó. If I have, ó. If I had known, I would have made dinner. Bom, se eu soubesse, né? Ou se eu tivesse... A gente não fala se eu tivesse sabido. A gente vai falar isso. A gente fala se eu soubesse, eu teria feito, né, o jantar, né? Então, would have made... Ou seja, ele não sabe. Então, aquela situação foi real porque ele não sabia. Então, foi real, né? Eu teria feito o jantar. You didn't eat and think. E eu não teria comido tudo. Ou seja, bem guloso, né? Essa pessoa aqui. Aí na letra B falou assim, né? A outra pessoa. Don't you Herman? É o filho e a mãe, né? Don't you Herman? I ate sandwich early. Eu comi sanduíche mais cedo. I wasn't angry. Eu não estava com fome. When arrived, quando eu cheguei, if I'd been... Ó, esse I'd aqui, gente, é o mesmo... Deixa eu tentar escrever aqui. É o mesmo de I had, tá? É o mesmo, tá? É a mesma coisa, só que Jesus, misericórdia. É o mesmo que I'd, tá? I had é o mesmo do que I'd, tá bom? É a mesma coisa. Então, bom, quando eu cheguei, certo? Aí a outra oração. Se eu tivesse estado com fome, a gente não vai falar assim, mas com fome, eu teria comido alguma coisa, né? Então, would have eaten something.
né? Então, aqui foi uma situação irreal. Não aconteceu isso, né? Aí na outra vai ficar, did you go to the presentation? Você foi para a apresentação? No, I didn't. Ou seja, não fui. I forgot the ticket. Esqueceu, né? O ingresso, né? Melhor eu ler daqui, que vai ficar melhor. Eu esqueci o ingresso, né? A entrada, né? And I was late. Eu estava atrasado. Então, olha só. If I had. E agora que embolou a cabeça de vocês. Por que é had? Porque, primeiro, a primeira estrutura do past perfect tem que ter o had, não é isso? Que é o verbo auxiliar, e o verbo no particípio. Está pedindo o que aqui? O particípio do verbo have. E o particípio do verbo have é had. Só que esse primeiro had aqui não é o verbo principal, ele é o verbo auxiliar do past perfect. Por isso que ficou had. Então, se eu tivesse tido, seria isso. Tempo. Gente, essa aula passa muito rápido. Tempo bastante, ó. I would have returned, eu teria retornado para pegar o meu ticket. Ou seja, como não aconteceu, isso é irreal, tá? Bom, vou bem rápido aqui. Misericórdia, nunca dá tempo. Esse aqui é um trecho da música do Beatles, né? If I Feel, né? Se eu tivesse, né? E responda as seguintes questões. If I feel in love with you, I would be promising to be true. Ou seja, se eu tivesse apaixonado por você, eu teria prometido, né, ser verdadeiro, and help me understand. Você me ajudaria a entender, né? And this is sparking in the present, past or the future? Bom, aqui está perguntando aqui, qual a perspectiva aqui, né, desse trecho aqui? É presente, é passado ou é futuro? Aqui está dizendo que é presente, né? Então, present time. Transforme a sentença no passado. Ó, unreal conditional é a terceira, né? Então, vai ficar. If I had fallen in love, se eu tivesse apaixonado por você, would you have a promise? Eu prometeria ser verdadeiro e ajudaria a entender-me. Bom, seria isso. Bom, aí aqui em cima você tem uma tirinha aqui legal aqui que a gente vai ler, que eu adoro essas tirinhas, que eu acho elas tão engraçadas. Vamos ler aqui. Eu vou ler aqui porque daqui eu vejo melhor. Vamos lá. Aqui você tem dois personagens aqui, né? Maybe we couldn't take in a pottery class together. Pottery, gente, é cerâmica, né? Cerâmica. Vocês sabem o que é cerâmica, né? Não preciso explicar, né? Talvez eu poderia ter aula de cerâmica, né? Quer dizer, eu não, nós, né? Nós poderíamos ter aula de cerâmica, né? Sim, sure. I love and carry an creative dishes in an expensive and inefficient way. Ou seja, eu concordo, eu gosto muito de quinquilharias, né? Eu não sei como é que isso em português. Coisas antiquadas, coisas antiquadas. Antiquadas acho que ficaria muito feio. Coisas antigas, vamos fazer que a coisa é coisas antigas, né? Ele vai dizer também que também não é muito atrativo, né? E caros e ineficientes. Aí eu posso dizer, it's called art. Aí ela vai dizer, isso pode ser chamado de arte? Maybe include a whittler, seria em português, talhar, né? Você sabe o que é talhar, né? Tem a talhadeira, aí vai talhar, bota no formato direitinho. Some art spoon.
No caso aqui, né, eu poderia talhar, né, algumas colheres, né, colheres decorativas, né, também. Bom, aí aqui está pedindo aqui, identify the couple in the sentence which contain a modal verb. Identifique aonde tem um modal verb aqui, que é could take, né, habilidade, né, could take. Então, deixa eu fechar aqui para dar a resposta para vocês aqui. É a frase aqui, maybe couldn't taken a party class together, ou pottery, né? Também pode ser, porque pottery e pottery é a mesma coisa, mas a pronúncia é diferente, né? Maybe couldn't, deixa eu ver aqui, que eu não estou vendo. Weather some art spoon too. Esse art spoon seria aquelas colheres decorativas, né? Que você coloca para enfeitar lá na tua cozinha, né? Nesse caso, e vai expressar o quê? Advice, um conselho, suggestion ou preference. Of course, aqui, preferência, tá? Bom, eu encerrei o meu conteúdo relacionado a conditional. Aí, agora, no segundo momento de second period, eu vou estar falando sobre o modal verb, que vai dar a ideia de suggestion, né, de sugestão, vou estar falando sobre ele. E a gente encerra praticamente o conteúdo aqui relacionado ao capítulo 23, tá bom? Então, vou estar esperando vocês agora 10h30, né? Aí a gente continua, tá bom? Então, até daqui a pouco. Saindo aqui